Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez venho aqui no meu vídeo falar sobre família disfuncional. Hoje o tema é: será que meu familiar é um narcisista? Bom, como bem sabemos, quem pode dar um diagnóstico de narcisismo é o profissional de saúde mental. E até onde entendo, é o psiquiatra, que é baseado no DSM, que é o Manual de Diagnóstico. Eh, Na questão desse familiar ter o transtorno, eu penso que para quem é vítima de uma pessoa abusiva, realmente a última coisa que importa é que ela tenha um diagnóstico ou saiba se ela tem um transtorno. Por quê? Quando você está lá passando o abuso, que seja físico, emocional, a constância desse abuso na sua vida, a última coisa que você pensa é que a pessoa passou por um psiquiatra e tem um diagnóstico, né. É isso que eu penso pelo menos, porque eu realmente acredito que um diagnóstico não autoriza uma pessoa a ser abusiva. E, falando do narcisismo, até onde eu entendo, os narcisistas não vão ser diagnosticados porque eles não acham que tem algum problema com eles. Então, nos últimos anos, de 8 anos para cá, eu fui pesquisar. Eu era uma pessoa totalmente, off na vida, não tinha nem celular, como eu já falei no vídeo anterior, e eu comecei pesquisando se era possível que na família a pessoa, não quisesse que você prosperasse, colocasse o pé na frente para você tropeçar, ficasse pendurado na sua perna para você não caminhar com a sua vida. Hoje em dia eu entendo que sob ciclo, você ficar dentro de um ciclo ali que não é a sua vida e você tem que ficar repetindo aquela vivência que não é sua, ou complementar, entrar num lugar de alguém que não quer fazer função, o papel dela, né. Hoje em dia eu entendo isso na prática da minha vida, eu não estou aqui como uma profissional habilitada para falar da vida das outras pessoas, estou falando da minha. E como eu cheguei até aqui, numa busca incessante de aprender a me proteger, me defender dessa dinâmica, né, que hoje em dia eu entendo que minha família não foi privilegiada nesse sistema. Isso é mais comum do que eu até pensava, a gente que parece que faz vista grossa para continuar sobrevivendo. E nessa jornada minha, eu tenho visto filmes, visto vídeo, profissionais, graças a Deus a internet que me mostrou, assim, um universo incrível, e hoje eu vim partilhar uma parte desse universo, né. Eu trago aqui esse livro aqui, que virou de cabeceira para mim, que é do Dr. Curt Mendonça. O Dr. Curt, ele é médico neurocirurgião com formação jurídica, especialista em direito processual civil. E ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala que ele, no caso, estudou medicina, né, aí ele fala assim, ó: "Minhas vivências pessoais, estudos de medicina e prática médica, os estudos de direito e a prática jurídica, minha experiência de vida lecionando e aprofundamento de temas aos quais era induzido, minha busca incansável com mais respostas sobre questões práticas da vida em síntese, meu insistente emparelhamento entre coisa e a vida real no laboratório da luta diária me trouxeram até aqui". E ele reforça que ele não é psicólogo e não é psiquiatra. Daí ele fala que ingressou na medicina em 1990 e concluiu a graduação, a pós-graduação em neurologia e neurocirurgia em 2000. E de lá para cá já se passaram décadas, 3 décadas de teoria prática e médica. E aí ele fala o seguinte, que em 30 anos de prática médica, somando ao curso de medicina, ele descobriu que muitos doentes são, na verdade, vítima da convivência com uma pessoa tóxica. E isso, aí fala assim: um narcisista maligno, seja ele marido, mulher, companheiro, namorada, chefe, colega, sócio, amigo, pai, mãe, filho, irmão, parente, irmão de religião. E aí ele fala que ele não é somente médico, mas também tem formação jurídica. E aqui, deixa eu ver aqui, ele fala que apesar de ter estudado durante todo o curso de medicina, durante a especialização em neurologia e neurocirurgia, e pelo tempo que ele ensinou medicina legal sobre psicopatia, ninguém jamais tinha dito a ele ou sugerido que o narcisismo maligno nada mais é
que uma nuance de um vasto espectro narcisista, maligno, psicopata, predador, nem tampouco que existem dezenas de tons de narcisismo, né. Então é o seguinte, ele não é psicólogo nem psiquiatra, assim como nem eu também não sou. E ele conseguiu, na experiência de medicina dele, perceber esse adoecimento das pessoas que convivem com pessoas assim. Eh, o fato da gente não poder dar o diagnóstico, porque não somos psiquiatras, nem psicólogos, etcétera, não, do meu entendimento, né, na minha jornada, não me faz ser uma alienada de não perceber o que não está legal no comportamento de uma pessoa. Se eu tenho um filho, e eu consigo lembrar quando meu filho tinha 2, 3 anos, quando eu dizia não para ele, o comportamento dele. Ele se jogava no chão, teve pirraças clássicas assim, o não era bem complicado às vezes, aí tá no parquinho, na hora de ir embora não quer ir, é sempre sobre a satisfação ali imediata dos desejos da criança mesmo, e você tem que ir ali colocando os limites. Então assim, 3 anos, e aí você lidar com uma pessoa com o dobro do seu tamanho às vezes, do peso, ou da sua idade, e ela se comporta como uma criança de 3 anos, a gente não precisa de diagnóstico para essa percepção que tem algo errado na convivência diária. Um diagnóstico para mim, pelo meu entendimento, é para uma classificação lá dos estudos, mas no meu dia a dia, se eu entendo que eu estou lidando com uma pessoa que não tem discernimento e não se comporta como um adulto, eu vou tratá-la, vou ter que ter recursos para aprender a lidar com ela. Por quê? Essa pessoa me oferece risco, estou falando da minha jornada. Oferece risco, no meu dia a dia, na minha convivência, na minha saúde mental e emocional, no caso, e o fato de eu ter descoberto que a convivência com uma pessoa tóxica, com uma pessoa abusiva, vai me adoecendo aos poucos, foi um divisor de água na minha vida. Por quê? É tipo você se arrumar para uma festa, se produzir ou planejar e você vai e você volta para casa sempre triste. É tipo a festa da vida, você ter que conviver, viver, passar anos da sua vida convivendo com um ser humano assim, ou vários seres humanos assim, que ela jamais pode ser frustrada, é uma das coisas mais terríveis na vida, para mim pelo menos, né. Então assim, eh, quando você descobre, sem dar, não é sobre dar diagnóstico, porque também para mim não tem interesse nenhum, vou falar: "Ah, aquela pessoa, eu não ando com esse familiar meu porque é narcisista", quem sou eu, né? E o narcisismo ele merece até um aprofundamento e estudo para ter entendimento sobre o que que é o transtorno, o que que é o narcisismo saudável, é muito importante as pessoas começarem a entender, porque está tudo virando música, virando, modinha, e é muito triste, as coisas se transformarem em modinha, no meu na minha percepção. Por quê? Uma modinha a gente vai continuar, quem realmente passa ou passou, ou ainda está nessa jornada, ela vai continuar sendo invalidada. Por quê? Se isso vira uma coisa muito assim: é narcisista", só porque a pessoa teve uma postura do dizer não, se colocou, se posicionou, isso é muito importante a gente pensar sobre isso. Quem vive, eu observando páginas que eu sigo, pessoas que falam sobre o assunto, eu como leiga, eu como leiga, eu imagino um profissional habilitado mesmo, principalmente que teve convivência, porque tem bastante gente que realmente teve uma vivência, uma jornada na vida assim. Na fala da pessoa eu consigo perceber se ela está falando a verdade, assim, a dor da pessoa, assim, a pessoa falar assim: "Nossa, é difícil, né, porque você não consegue, transmitir isso para alguém que não passa pelo abuso", até mesmo no mesmo núcleo, porque até onde eu entendo, nos núcleos familiares, alguém vai ser escolhido para receber bastante daquilo ali, daquela maldade. Né, e alguém vai ser um pouco preservado. Isso aí fala várias dinâmicas ali do bode, essas coisas assim, que é uma coisa bem específica da área de estudo de narcisismo. No caso, assim, quem vive, os depoimentos, as falas das pessoas que vivem, não pessoas que dão na onda, na modinha: "Ah, agora trate seu narcisismo com 3 sessões".
Não é sobre isso não, isso é muito sério. E às vezes você está numa situação, eu vejo os telejornais, eu assisto muito true crime, e vejo as condições questões de mulher, por exemplo, mulher que tem filho com um homem complicado. É bem louco isso, como ela sai dessa situação. A gente vê no telejornal, a gente vê sobre pai, mãe, as coisas acontecem. Então, o que eu entendo, no meu entendimento até hoje, com essa jornada minha, que muita família, assim, disfuncional ou que tem o transtorno, alguma coisa assim, caminha muito para as vias de fato, só que existe ao longo do tempo, na minha observação, na minha percepção, na minha vivência pessoal, que vai abafando o caso. A cada geração vai chegando alguém para ajudar a fazer aquela: vamos conter aqui, vamos proteger aqui", vai sendo protegido, a vítima é taxada de trouxa, pamonha. Eu sou a trouxa pamonha, trouxa é meu nome, pamonha é meu sobrenome. Por que não? Vão, coitado. Nossa, a pessoa sofreu. Gente, de 100 pessoas, 100 sofrem. Todos nós temos dores. Se as nossas dores vão se transformar em abuso, em violência, nós é só derradeira agora, entendeu? Porque todos nós temos dores. Nós nascemos numa família. Temos dores. Nossos pais tiveram dores, nossos avós tiveram dores, eu tive a minha dor, tenho a minha dor, e se eu ficar reproduzindo essa dor? Se eu ficar violenta, se eu machucar meu filho, se eu machucar meus sobrinhos, se eu machucar as pessoas, se eu achar que as pessoas têm que viver em função da minha vontade, do meu desejo, do meu tempo, a gente não vai evoluir. Então, assim, a minha jornada é essa. Eu estou em busca mesmo, depois que eu tive acesso à informação, à literatura, aos filmes, como eu vejo, isso faz muita diferença para mim, porque pelo menos eu sinto mais segurança, segurança assim, que eu não estou maluca, eu não estou vendo coisas que não existem, as coisas existem e têm nome. Posso dar o nome? Posso classificar? Não, não posso classificar. Mas, por exemplo, se eu tenho uma doença, vou no médico, sou diagnosticado com uma doença, a minha família vai ver a manifestação dos meus sintomas. Ah, ela está assim, sentindo isso, está com alguma coisa, porque essa é a manifestação do sintoma. Essa pessoa que possivelmente talvez tenha alguma coisa, ela não vai no médico. Ela vai manifestar que esses comportamentos, mas ninguém vai ter diagnóstico. Mas as outras pessoas elas precisam viver, porque aquela pessoa ela não é tão o centro do universo como ela acha, que as outras pessoas se anulam para ela. E é isso. Então, além disso, eu vou trazer mais sobre esse livro. Tem uma parte aqui muito interessante, que é a parte do capítulo 20, sobre esse capítulo aqui, ó. Observadores inertes ao abuso cometem abuso por omissão. Isso aqui é muito sério, porque no popular, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Durante anos a gente ouviu isso. E hoje em dia seria surreal a gente não prestar atenção que muitas mulheres sofrem abuso. Eu acredito que a gente vai caminhar para um tempo que vai ser absurdo a gente achar assim: "Ah, é meu filho, eu posso bater". A pessoa é velha, ela coitada, já sofreu muito na vida. O filho deve ter feito alguma coisa, por isso que o pai fez isso. O filho foi espancado pela mãe e a mãe jogou ele fora, é porque com certeza, coitada, sofreu muito. Um dia a gente vai chegar no nível que a gente vai questionar, assim como os escravizados, hoje em dia a gente questiona como que pode ter feito isso, né, com essas pessoas, só porque a pele delas era diferente de uma pessoa mais clara. Um dia nós vamos questionar como que pode. Ah, é mãe, mãe pode. Como que fala na expressão no meu estado era que pé de galinha não mata filho. A gente vê todo dia no telejornal. A maioria das violências que eu vejo no dia a dia estão acontecendo dentro das famílias. Então, eu resolvi fazer meu pedaço. Se estou fazendo certo ou errado, eu estou na parte daquela quando você chuta o pau da barraca e fala assim: "Se seguir nesse caminho, já estamos à deriva, o barco vai afundar". E eu
a questão da saúde mental, da convivência e de eu não aprender ser eu e o que é da outra pessoa, da pessoa, não assimilar isso para mim, estava me destruindo. Então é um passo de cada vez. Esse pedaço aqui que eu estou fazendo é uma parte da minha jornada, que eu acredito. Eu pensei muito se eu ia fazer ou não, mas consegui chegar aqui. Sou grata a Deus pela oportunidade e pelos acessos que eu tenho. Que uma das coisas que nós que passamos por abuso, eu acredito, foi assim, como eu não descobri isso antes, mas descobri no tempo de Deus. Foi no tempo que Deus preparou para mim. E eu sou grata às pessoas que Deus colocou na minha vida nos últimos 8 anos, que inclusive conheci pela internet, bênção dos céus. Podem falar o que for, que a internet traz coisa ruim, traz sim. Assim como na família traz coisa ruim, a gente tem que tentar ver coisa boa, a internet traz coisas boas e me trouxe livramento, trouxe pessoas abençoadas, enviadas por Deus para minha vida, que me ajudaram a chegar até aqui. Obrigada por assistir.